Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos partir então para o conteúdo de juros compostos, tá, gente? Bom, eu já fiz uma introdução para vocês na aula passada, tá? Na semana passada, tá? Sobre a diferença entre os juros simples e os juros compostos, tá? Os dois sistemas. Nessa semana, então, nós vamos ver agora o juro composto com mais profundidade, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, o conceito, tá, gente? São os juros calculados sobre o capital mais os juros produzidos a uma dada taxa, tá? Em determinados períodos de capitalização. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira tabelinha, tá? Não é diferente daquela tabela que eu tinha mostrado para vocês na aula passada. Ela é a mesma coisa, tá? Vamos dar uma olhada então. Então, no prazo zero, que é o momento da operação, tá? O saldo final ou montante é R$ 500, é o mesmo valor, por exemplo, da operação. No primeiro mês, o saldo inicial, então, são os R$ 500, acrescidos dos juros do mês, tá? Que aqui neste caso são 2% ao mês, tá? Então eu calculo 0,02, que é esse 2 dividido por 100, tá, gente? Porque eu tenho que tirar de percentual, sempre lembrem disso, tá? Vezes os 500, que eu encontro R$ 10. Então, no primeiro mês eu tenho o saldo inicial dos R$ 500 que vem para cá, 500 mais os R$ 10 que eu calculei, que são os 2% sobre os 500, e eu tenho então 510. O que acontece agora, gente? A diferença, tá? Como eu já tinha comentado com vocês, mas já recapitulando, tá? É que no final desse primeiro mês aqui, tá? Os R$ 510, eles vão servir de saldo inicial para o segundo mês, para calcular o juro do segundo mês. Tá aqui, ó, 2% de 510. Certo? Se fosse no juro simples, eu faria a mesma coisa do que da primeira linha. E em todas elas, eu faria sempre 2% de 500. Só que no juro composto, não. Eu pego o valor inicial mais o juro do mês anterior, tá aqui, e calculo novamente o juro do mês. Então, por isso que eu pego o juro do mês anterior, calculo o juro desse mês e eu tenho um segundo montante. Então, por isso que a gente chama de juros sobre juros, certo? Então, 510, calculando 2% dá R$ 10,20, 510 mais 10,20, 520 com 20, e assim sucessivamente até a gente chegar no último mês, tá? Que é o quinto mês, tá? Conforme está escrito aqui, ó, no final de 5 meses ele vai produzir um montante, ou um saldo final, tá, gente? Um montante de R$ 552,03, tá, gente? Então aqui, basicamente, o texto está dizendo a mesma coisa que eu coloquei para vocês, tá? Na semana passada, tá? Que fala sobre o juro acrescido, etc. Que a capitalização composta ela não é proporcional que nem a capitalização simples, tá? Isso é o juro simples, ele é proporcional e o juro composto não é proporcional, tá? E a capitalização composta corresponde a uma função exponencial. Eu tinha dito isso para vocês, tinha mostrado para vocês também em gráficos isso, mas aqui agora eu vou mostrar para vocês numericamente ou na fórmula por que isso é uma função exponencial, certo? Então vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo. Determinar o valor de juros de um capital de R$ 2.000 no final de 2 meses e meio, certo? 2 meses e meio, a uma taxa de 20% ao mês, tá? Então, capital, tá? R$ 2.000. O N, que é o prazo, 2,5 meses, 2 meses e meio, tá? Não é 2,6, tá, gente? É 2,5, tá? 2,5 meses, 2 meses e meio, tá? A uma taxa de 20% ao mês. Tá aqui, 20% ao mês. Eu já coloquei entre parênteses aqui 0,2, gente. Por quê, gente? A gente nunca joga os valores em percentual na fórmula. A gente joga eles em percentual em valor unitário, em valor decimal. O que significa? Eu tenho que pegar esses 20, dividir por 100 e eu tenho valor decimal de 0,2, certo, gente? Então, eu já deixei aqui 0,2 entre parênteses e o que ele está perguntando aqui é o juro. Bom, gente, então é o seguinte, para calcular o juro, a gente tem que utilizar esta fórmula aqui. Gente, ela não é tão diferente da fórmula do juro simples, mas ela tem sim diferenças, tá? Ela lembra algumas coisas da forma do juro simples, mas agora nós temos algumas questões que têm que ser notadas. Primeira coisa que eu digo para vocês, gente, vocês não podem utilizar a fórmula de juro simples,
certo? Para calcular juro composto, certo? Juro simples, as fórmulas de juro simples apenas servem para calcular juro simples. E as fórmulas de juro composto apenas servem para calcular juro composto. Eu digo isso porque, gente, ao longo desses anos que eu venho dando matemática financeira aí para o pessoal, o pessoal quer e insiste, não sei por que tem essa teimosia, de que quer usar a fórmula de juro simples para calcular o juro composto. Não pode. Alguns alunos dizem, professor, mas é mais fácil. É mais fácil, mas está errado. E nem é tão mais fácil assim, tá, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vejo diferença nenhuma. É só o pessoal ter atenção na hora de aplicar a fórmula que vai conseguir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o juro é igual ao capital que multiplica abre colchetes, 1 mais a taxa elevado ao prazo, menos 1, fecha colchetes. Bom, gente, a primeira coisa que nós vamos ver aqui. Ordem de resolução de questões, tá? Primeira coisa que vocês têm que ver é o seguinte, ó, dentro do parênteses, tá? Dentro do parênteses eu vou somar 1 mais a taxa. Aí, depois que eu tiver este resultado, eu faço a elevação. Depois que eu somei e elevei, aí eu subtraio 1 e depois, por último, eu multiplico pelo C. Gente, essa ordem tem que ser respeitada. Se fizer diferente, vai dar errado, certo, gente? Então, eu sempre comento com vocês, tem que fazer a resolução na ordem correta. Se fizer na ordem errada, não vai dar certo a conta. Tá ok, gente? E aí o seguinte, ó, agora vocês lembram que eu tinha comentado para vocês que tinha a função exponencial? Olha o expoente aqui, ó, tá aqui. É por isso que lá no gráfico ele faz aquela curva que sobe, certo? Enquanto a outra é uma reta, ascendente também, mas é uma reta, o juro simples. Já no juro composto, no gráfico, ele faz aquela curva que sobe, certo? E vai cada vez mais se distanciando do valor da reta, tá? Que seria o do juro simples. Por quê, gente? Porque a função exponencial se comporta lá no gráfico daquela forma, porque tem aqui, ó, esse expoente aqui, certo, gente? Vamos trazer, então, esses valores que a gente separou aqui do título, tá? Do exercício, do enunciado, eu separei os valores aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula e vou jogar esses valores aqui dentro da fórmula e resolver. Gente, é super simples, tá? E inicialmente, o pessoal às vezes acaba se assustando com a fórmula, com expoente, com parênteses, com colchetes. Gente, isso é super simples, é super fácil. O que basta é ter atenção. O pessoal vai fazendo devagarinho e vai chegando lá. Vamos dar uma olhadinha. Juro é igual, ó, 2.000, o C, tá vendo o C, ó, eu substituí pelo 2.000, como tá aqui, tá? Que multiplica, abre colchetes, abre parênteses, 1 mais 0,2, olha o I aqui, ó, o I, tá? É o quê, ó? 0,2, ó, ele era o 20%, que eu dividi por 100, deu 0,2, 20 dividido por 100, 0,2, 0,2 eu joguei na minha conta no lugar do I, certo, gente? 1 mais 0,2, fecha parênteses, elevado a n. O que é o n, gente? 2,5, tá? Prazo não se transforma, tá? Ó, o prazo, aqui o prazo e o prazo da taxa estão conversando. Por quê? Porque o prazo está em meses e a taxa está em % ao mês. Se os dois estão conversando, estão falando a mesma língua, não preciso fazer nenhuma alteração, tá, gente? Então, 2,5 meses, pego os 2,5, boto aqui no expoente, tá, gente? Menos 1, tá? Fecha colchetes. Aí o pessoal vai fazer, professor, como é que eu faço na calculadora o expoente, tá, gente? É o seguinte, ó, pessoal, eu digo assim, ó, se nós tivéssemos na sala de aula, eu poderia pegar a calculadora de cada um e ver como é que funcionava e explicava para vocês. Mas como eu não sei, e existem muitos modelos de calculadora, atualmente tem o seguinte, tem uma tecla que é x elevado a y, tá? E daí tu digita o primeiro valor, aperta, acho que igual, e digita x elevado a y e digita o segundo valor e aperta igual de novo, tá? Ou então tem um chapéuzinho, assim, ó, é tipo o acento chapéuzinho, tá? Nessas calculadoras um pouco mais modernas, de 2 linhas de display, o chapéuzinho ali, tu aperta o chapéuzinho e ele depois tu coloca o valor do expoente, tá, gente? Então é o seguinte, ó, vocês precisam procurar, dar uma procuradinha na internet, no YouTube tá cheio de vídeos ensinando vocês a lidarem com as calculadoras de vocês, tá, gente? Por quê? Porque eu vou pegar e elevar 2,5, tá? Vou primeiro fazer a somatória, 1 mais 0,2 é 1,2. A gente não precisa nem de calculadora para fazer isso, tá? Dá para fazer de cabeça, tá, gente?
Aí eu pego, depois que eu somei dentro do parênteses, eu vou fazer o quê? A elevação. E o resto eu vou copiando, tá, gente? Enquanto eu não modifiquei aqui, eu vou copiando. E outra coisa que eu digo para vocês, façam uma operação por linha, para vocês não se perderem. O que eu fiz? Na primeira linha, eu joguei todos os valores dentro da fórmula. Na segunda linha, eu fiz o quê? Fiz a primeira operação que eu ia fazer dentro da fórmula, que é o quê? A soma dentro dos parênteses, que é a primeira coisa que eu preciso fazer. Aí, na segunda linha, o que eu fiz? Eu peguei o 1,2 e elevei a 2,5, certo? E deu este valor aqui. Pessoal, não esqueçam, eu sempre digo para vocês, usem no mínimo 4 casas depois da vírgula, tá, gente? Por que isso, gente? Porque se vocês usarem menos, vai começar a dar um valor muito diferente na resposta final, tá, gente? E sempre lembrem que a calculadora vai dar uma resposta de, sei lá, 10 dígitos para vocês, mas vocês vão precisar usar só 4 dígitos. E isso lá no início do ano eu expliquei para vocês. Como é que a gente faz o arredondamento? Vocês lembram? Eu tenho 9 dígitos, eu quero arredondar para 4. Então, eu pego a quinta casa que estaria aqui, né? Vejo se ela é de 0 a 4, e aí permanece o mesmo número. Se for de 5 a 9, eu jogo o quarto número para cima e copio o número mais as 4 casas arredondando para cima, certo, gente? Então, sempre lembrem, olhem lá para a quinta casa. Isso eu passei para vocês lá no início do ano, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato que eu explico melhor, tá? Mas isso também está dado lá no início do ano, vocês devem ter no caderno de vocês, tá? Então, 1,2, tá? Elevado a 2,5, eu tenho 1,5774. Deixa eu fazer esse valor aqui para ver como é que eu fiz o arredondamento, se precisou ou não arredondar. O que acontece? Na minha calculadora, por exemplo, eu estou fazendo aqui com a 12C, tá, gente? Então, assim, ó, eu tenho 1,577440. Bom, como a quinta casa é um 4 também, tá? Então, ela é 577440. Então, ó, como a quinta casa estaria aqui seria um 4, então eu não preciso mexer nesse 4 aqui. Se fosse um 5, ou um 9, ou um 8, ou um 7, eu arredondaria esse 4 para 5. Mas como não é, eu deixei então esse valor como 1,5774. Por que eu estou me apegando nesse detalhe, gente? Porque o pessoal, às vezes, por uma vírgula, por um número lá, 2, 3 casas depois da vírgula, fica com dúvida se o valor, se a conta está dando certo. E eu digo para você, gente, está dando certo. Às vezes vai dar uma diferencinha pequena, tá? Porque depende do arredondamento e de quantas casas a gente usa para fazer o cálculo, tá, gente? Então, sempre que eu coloco lá no exercício, qual é o valor aproximado? Porque eu sei que alguns vão arredondar, vão usar 5 casas, outros 6 casas. Eu estou usando 4, que é o que eu indico. Mas isso vai depender. Só que eu não quero que vocês utilizem menos casas, tá, gente? Porque daí vai dar uma diferença maior aqui, certo, gente? Vamos concluir o cálculo. 1,2 elevado a 2,5 deu 1,5774. Aí o que eu vou fazer? Percebam, gente, que não é 1 menos 1,57, porque senão vai dar um valor negativo, e não pode. O que é? É 1,5774 menos 1, que dá o quê? 0,5774. De novo, eu estou fazendo uma operação, mudo de linha, faço outra operação, mudo de linha, faço outra operação, mudo de linha. Eu faço uma operação por linha, gente, porque depois a gente consegue saber onde a gente está errando. Se a gente não chegar no mesmo resultado, não consegui chegar no mesmo resultado do professor. Então eu tenho condição de voltar e conferir os meus cálculos para saber se eu estou fazendo certo, ou saber qual operação eu fiz primeiro, qual que eu fiz depois. Não pulem operações e não façam muita coisa de cabeça, tá, gente? Eu digo isso para vocês reduzirem os erros de vocês, tá? Então, 0,5774 vezes 2.000, eu tenho o valor aqui, então, de 1.154,08. Mas, gente, isso não é o montante, esse é o valor de juros, certo, gente? Então, só que por quê? Porque a taxa está alta. Então, em 2 meses e meio, só de juros eu vou pagar mais de R$1.100. Certo, gente? Então, esse valor aqui é só o de juros, tá? Porque para fazer o montante, vocês lembram daquela fórmula? Ela permanece a mesma. Montante é igual a capital mais juro, certo? Então, o montante dessa operação seria 2.000
mais 1.154,80. Mas olhem o que o exercício pediu. Determinar o valor do juro. Certo, gente? Então, essa é a diferença. A gente sempre tem que saber, ó, aqui eu coloquei, ó, o que o exercício está perguntando. Porque às vezes a gente vai achar um valor e a gente vai usar esse outro valor para botar em outro cálculo e aí achar o valor que o enunciado está fazendo, certo? Gente, cuidem para não fazer os exercícios pela metade, tá? Aqui é o seguinte, ó, a gente pode calcular o juro de outra maneira. A gente pode utilizar, então, a fórmula do montante, tá, gente? A gente pode fazer esse mesmo cálculo, chegar nessa mesma resposta, utilizando outra fórmula? Podemos. Aqui está a fórmula do montante, gente. Então, o que eu vou fazer? Montante igual a capital que multiplica 1 mais taxa elevado a prazo, certo, gente? Continua com expoente, tá? Todas as fórmulas de juro simples são diferentes da de juro composto, certo, gente? Exceto essa máxima aqui, ó, tá? Que é o capital é igual a montante menos capital, perdão, juro igual a montante menos capital, ou então o capital pode ser igual ao montante menos o juro, o montante pode ser igual ao capital mais o juro, tá, gente? Então, assim, ó, só muda o quê? Qual é o termo que vai estar isolado, tá, gente? Isso eu também passei para vocês lá no início do ano, tá? Mas vamos lá. Então, é o seguinte, ó, o montante é igual a 2.000, tá? Que é o valor do capital que está colocado aqui, tá, gente? Estou usando esses mesmos valores aqui, tá? Que multiplica 1 mais a taxa, que é o 0,2, tá? Elevado a 2,5. 1 mais 0,2, 1,2. 1,2 elevado a 2,5, os mesmos 15774 vezes 2.000, 3.154. Mas o que acontece, gente? Eu achei montante, mas o exercício está me pedindo juro. E o que eu vou fazer? Então, agora a gente vai fazer o juro é igual ao montante menos o capital. Os 3.154 menos 2.000, 1.154,80. Não é o mesmo valor que eu encontrei aqui? É. A gente sempre diz, então, que na matemática nós temos vários meios de chegar na mesma resposta, certo? Então, aqui, por exemplo, eu estou dando um outro exemplo para vocês, certo? Vamos dar uma olhada no segundo exemplo. Determinar o montante de um capital de 3.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês com prazo de 24 meses. Então, vamos lá. Capital 3.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês, certo? Com prazo de 24 meses. Ó, 2% ao mês, 24 meses. Ó, o prazo da taxa e o prazo estão conversando, ó, estão falando a mesma língua, mês ao mês e meses. Então, não preciso fazer transformação. E ele está perguntando que determinar o montante. Então, eu botei M interrogação aqui, porque daí eu não preciso nem ler de novo no enunciado. Eu já sei o que ele está pedindo aqui. Vamos lá. Eu vou usar a fórmula que eu acabei de apresentar para vocês, que é montante igual a capital que multiplica, abre parênteses, 1 mais taxa, fecha parênteses, elevado a prazo. Vamos trazer esses valores e jogar na fórmula. Capital, 3.000. A taxa, 0,02. Por quê? Porque é 2 dividido por 100, tá, gente? Aqui eu não coloquei ali no parênteses que nem no exemplo anterior, mas vocês podem fazer 2 dividido por 100, 0,02, certo? Elevado a 24. Cuidem aqui, porque antes era 1 mais 0,2, era 20%, mas agora é 2%, então é 1 mais 0,02, então é 1,02. Ó, eu fiz... A primeira coisa é resolver o que tem dentro do parênteses, ordem de resolução de questões matemáticas. 1 mais 0,2, 1,02, elevado a 24. Ah, professor, mas isso vai dar um número alto. Não, não vai dar, não. Não vai dar porque é 1, qualquer coisa. Se fosse um número bem maior que isso, ok, poderia dar realmente. O exponencial ele é um valor que cresce bastante. Mas não é o caso. 1 e qualquer coisa, ó, não saiu de 1, ó, 1,6084. Lembrem de usar 4 casas depois da vírgula. Olhem a quinta, vejam se precisa arredondar e usa as 4 casas, certo, gente? E aí, então, eu faço 1,02 elevado a 24, 1,6084. 1,6084 vezes o capital, que é o 3.000, é igual a 4.825,20, certo, gente? E está aqui o valor do montante. Gente, sempre lembrem, respostas completas. Montante igual a R cifra, 4.000, você usa o ponto para separar a casa de milhar e a vírgula para separar os centavos, tá, gente? E sempre usem 2 casas, porque não existe centavos com 3 casas, tá, gente? Com exceção do preço da gasolina, não existe com 3 casas. O nosso padrão monetário é de 2 casas depois da vírgula, que são os centavos, certo, gente?
Vamos para o terceiro exemplo. Determinar o capital de uma aplicação que rendeu 6.120. Se essa aplicação rendeu 6.120, então significa que é o montante, certo, gente? Há uma taxa efetiva de 5,8% ao mês. Está aqui, 5,8% ao mês. Durante 2 meses, está aqui o prazo 2 meses. Volto aqui e vou dar uma olhadinha. 2 meses, 5,8% ao mês. Opa, não vou precisar transformar. Estão falando a mesma língua. Sempre tenha atenção nisso, gente, porque daqui a pouco eu vou botar um exercício para vocês, tá? Eu vou colocar aqui por cento ao ano e vou dar o prazo em meses. O que eu vou fazer? Como eu não vou transformar essa taxa ainda, tá? A gente vai fazer o quê? Transformar meses em anos, tá, gente? Isso aí é um macetezinho que eu vou colocar para vocês também quando for necessário fazer essa transformação, tá certo, gente? E aí ele pergunta, ó, determinar o capital. Então eu sei que é o capital que ele quer saber. Para determinar o capital, a gente pode usar a fórmula do montante? Pode, gente. Pode usar a fórmula do montante, tá? O que eu vou fazer? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a prazo. Então, ó, antes, gente, percebam que eu não tinha, eu queria saber o montante e ele não tinha me dado o montante. Então, o montante eu sempre deixava M. Ó, o capital eu tinha um valor dado, que era 3.000 aqui, certo? Mas aqui eu estou usando essa fórmula, só que agora ele me dá o montante e me pede o capital. O que eu vou fazer? Eu tenho o valor do montante? Tenho 6.120, que eu deixo desse lado do igual, conforme a fórmula está aqui, igual ao capital. Ah, mas professor, mas eu não tenho o valor do capital. Então, é esse que nós vamos descobrir. Então, o capital, se eu não tenho valor, eu deixo a incógnita, certo? Então, a incógnita aqui vai ser o C de capital, certo, gente? E o resto eu substituo normalmente na fórmula, que é 1 mais a taxa, tá? Olha, gente, percebam, 0,058. Nossa, mas como assim? Não era 5,8 aqui? Sim, gente, era 5,8% dividindo por 100, porque para jogar na fórmula preciso transformar de percentual para decimal. Então, 5,8 dividido por 100 dá 0,058. Elevado ao prazo, gente. Ó, o prazo está aqui e o prazo é 2 meses. Está aqui em cima. Ó, o prazo 2 meses, eu jogo ele no lugar do N conforme está aqui. Então, eu faço 1 mais 0,058, 1,058. 1,058 elevado ao quadrado dá 1,1194. E agora, gente, o que eu faço? Esse cara aqui eu não consigo multiplicar por 100. Até posso, ele vai ficar 1,1194C, mas não vai me adiantar de nada. O que eu vou fazer? Se ele está multiplicando o C aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo, gente? Regra matemática. Então, 1,1194 que está multiplicando passa dividindo os 6.120. Eu vou pegar 6.120 dividido por 1,1194. Então, eu vou achar o capital igual a 5.467,21. Gente, percebam o seguinte, para a gente ter uma ideia se a gente acertou ou não a questão. Eu vou olhar aqui e vou ver. O capital que eu encontrei é menor que o montante? Sim. Opa, então começamos pelo caminho certo. Por quê, gente? Porque não tem como o capital ser maior que o montante. O capital é sempre menor que o montante e, por consequência e obviedade, o montante é sempre maior que o capital. O montante aqui é maior que o capital? É. Opa, então sabemos que a conta está caminhando para estar certa, tá, gente? Claro que não só isso vai garantir que a conta esteja certa, tá, ok? Cuidem o arredondamento, cuidem o valor do capital para ver se ele é menor que o montante. Sempre cuidem isso. Ou se vocês obtiverem montante, que nem aqui em cima, por exemplo, cuidem para ver se ele é maior que o capital. O montante aqui não é 4.825? É. Ele não é maior que a capital? É. Opa, então nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Certo, gente? Vamos lá. Exemplo 4, tá, gente? Agora nós temos uma outra fórmula, tá? Que na verdade é a mesma, só que com uma incógnita da taxa isolada. Só que eu não vou ficar fazendo com vocês esse exercício de joga I para lá, joga N para cá, joga C para cá, divide aqui, multiplica ali. Não, complica a cabeça de vocês e não há necessidade. É mais fácil eu passar para vocês essa fórmula aqui, que vocês vão utilizar para achar a taxa, sempre que vocês precisarem. Vamos dar uma olhadinha. Determinar a taxa de juros. Opa, já sabemos que ele quer saber. A taxa, ó, tá aqui, ó. O de uma aplicação que tem 2.500 de capital, 2.500 de capital tá aqui, produziu 4.500,
se ele produziu alguma coisa, ele é um montante, gente, certo? Produziu 4.500 em 3,5 anos, que é o prazo, tá, gente? Tá aqui, ó, 3,5 anos. Nota e observação, gente. Primeira coisa, se eu estou dando o prazo em anos, eu vou achar essa taxa em % ao ano, tá, gente? Eu não posso utilizar prazo em anos e achar % ao mês, tá? Então, sempre que eu utilizar anos, eu vou achar a taxa em % ao mês, ao ano, perdão. Sempre que eu achar que eu trabalhar com prazo em meses, eu vou achar a taxa em % ao mês, certo, gente? Então, a resposta aqui vai depender também de qual prazo que eu estou utilizando. Poderia transformar esse 3 anos e meio aqui em meses? Sim, aí a minha taxa vai vir em percentual ao mês, certo, gente? Tem aqui, essa nota está explicando aqui, tá? Então, vocês leiam essas observações aqui, tá? Mas vamos lá. Então, a taxa, tá, gente, é igual a, abre colchetes, abre parênteses, montante dividido por capital. Lembrem, gente, sempre montante dividido por capital, não é capital por montante, tá, gente? Cuidem a ordem aqui, tá? Dividido por 1 sobre o prazo. Professor, que horror, que desgraça, tem uma divisão aqui no expoente, como é que eu vou fazer? Bom, gente, não se assustem, a gente vai fazendo uma operação de cada vez, tá? Já explico para vocês como é que faz essa divisão aqui para vocês ficarem tranquilos, tá? Tudo isso subtrai 1, fecha e multiplica por 100, certo, gente? Aí, se multiplicar por 100 aqui, no final da questão eu vou explicar por que ele está aqui na fórmula e por que ele não deve ser esquecido também, tá, gente? Então, vamos lá. Peguei essa fórmula, peguei aqui as minhas variáveis e joguei dentro da fórmula. Ó, o montante, 4.500, está aqui o montante, tá? O capital, 2.500, está aqui, 2.500. Tá? O 1 continua sendo 1, tá, gente? Esse aqui é um valor que ele tá ali, tá dado, não vou mudar. Só que o N aqui é o quê? Os 3 anos e meio, então ele tá aqui, certo? Aí o resto repete, menos 1, fecha colchete, vezes 100. Aí o que eu vou fazer, gente? Antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão, tá? Do montante pelo capital e vou fazer a divisão do 1 pelo 3,5. Eu posso fazer essas duas atividades aqui. Então, 4.500 por 2.500 dá 1,8, certo, gente? E 1 dividido por 3,5 dá 0,2857. Ó, usando 4 casas, fazendo arredondamento, certo, gente? Tudo certinho. Mas, professor, e agora como é que eu vou fazer? Olha, na calculadora é possível a gente digitar lá 1,8 elevado a 0,2857, ela vai dar uma resposta para a gente. Vai dar um valor o quê? Vai dar um valor menor? Sim, porque é um expoente menor que 1, tá, gente? Então, esse 1,8 aqui vai diminuir para 1,1 qualquer coisa, certo, gente? Não se assustem com esse resultado, tá certo? Tá ok? Então, 1,8, dividi esse aqui, tá? Dividi esse aqui, botei o resultado, 1,8 elevado a 0,2857, eu tenho 1,1828, sempre arredondando para 4 casas, tá, gente? Aí eu vou fazer 1,1828 menos 1, tá? Que vai dar 0,1828. Aí a gente multiplica por 100, tá? E vai dar o quê? 18,28% ao ano. Olha, gente, tá aqui, ó, 3 anos e meio de taxa de prazo, então vai dar % ao ano, certo, gente? Essa observação. E a gente faz o quê? A gente faz essa multiplicação para a resposta já sair em percentual, tá, gente? Porque senão ela sairia o quê? Ela sairia, se eu não tivesse essa multiplicação, eu teria 0,1828 ao ano, mas eu não teria o porcento. Multiplicando por 100, eu posso trazer de volta para o percentual, e até porque a gente entende esse valor aqui, isso aqui é quase 20%, né, gente? Então, a gente consegue entender. Se a gente coloca só assim, as pessoas não conseguem ter a noção de quanto é 0,1828 dentro de 1. Mas se eu disser que é 18,28% ou dentro de 18,28 dentro de 100, a gente sabe o que isso significa, tá, gente? Então, tá aqui o valor. Essa questão é uma questão que exige um pouquinho mais de atenção de vocês, mas ela não é impossível, ela é super simples de fazer, tá, gente? Vamos lá, quantos exemplos tem? Esse é o último. Vamos no quinto, então.
Exemplo 5. Considerando um capital de 200, tá aqui, capital de 200, e um montante de 500 aqui, com uma taxa de juros de 20% ao mês, ó, 20% ao mês, mas lembrem que isso aqui é 20 dividido por 100 dá 0,2, certo, gente? Calcule o prazo. Olha, gente, nós temos aqui, tá, agora uma outra fórmula diferente para calcularmos o prazo. Não se assustem, gente. Isso aqui não é um N, tá, gente? Isso aqui chama-se LN. É uma letra L, tá? E o N, tá? Que é de logaritmo natural, tá, gente? Ele é diferente do logaritmo normal, tá? Lá na calculadora de vocês, percebam uma coisa. Lá vai ter duas teclas. Uma vai ter uma tecla de logaritmo normal, ou logaritmo, que é log, tá? E vai ter uma outra tecla de ln, tá, gente? Não é um n, é ln, de logaritmo natural. Esse logaritmo natural, tá? Ele é o logaritmo que nós vamos utilizar para tirar para encontrar o prazo. Então, dessa divisão aqui de montante dividido por capital, esse resultado a gente vai tirar o logaritmo natural, certo, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Trazendo os valores, tá? Trazendo os valores aqui, ó, que a gente encontrou no enunciado para dentro da fórmula, tá? Então, eu vou ter o seguinte, vou ter 500 de montante, 200 de capital e 0,2 ou 0,20, porque era 20%, 20 dividido por 100 dá 0,2, certo, gente? Aí, o que eu fiz? Gente, não se assustem com essas divisões. Vamos fazendo parte por parte. A primeira coisa é fazer as divisões dentro dos parênteses, né? Eu não tenho parênteses em cima e não tenho parênteses embaixo. Em cima eu faço o quê? Uma divisão 500 por 200, tá? Dá 2,5. Embaixo eu tenho só uma soma, tá? Que é 1 mais 0,2, dá 1,20. Tá? Ou 1,2, como preferirem, tá? Certo, gente? Aí nós vamos ter o quê? Logaritmo natural de 2,5 dividido pelo logaritmo natural de 1,2. E aí a gente vai fazer o quê? Vai tirar na calculadora, vai apertar 2,5, logaritmo natural ou logaritmo natural 2,5, dependendo de como for a calculadora de vocês, tá, gente? E aí, a gente vai ter que achar um resultado bem próximo disso aqui, tá, gente? Não pode ser diferente, senão vocês estão apertando a tecla errada. Aqui, ó, gente, eu tenho uma observação que o ln é usado na fórmula, tá? Ele é o botão especial para a sua calculadora. E ele é diferente, o ln, ele é diferente do botão log, tá, gente? Então, não usem o log, não usa. Usa esse aqui, logaritmo natural, ln. Procurem que tem na calculadora científica de vocês, tá, gente? E existe diferença entre um e outro, por isso que a gente não pode utilizar. Se vocês forem lá e colocarem o logaritmo de um número e o logaritmo natural de o mesmo número, vocês vão ver que vai ter diferença no resultado. Se vocês quiserem fazer o teste, façam, tá, gente? Então, não usem o logaritmo natural, não usem o logaritmo normal, usem o logaritmo natural, certo, gente? Procurem essa tecla na calculadora de vocês que tem, tá, gente? Só que ela precisa ser científica, tá? Então, vamos lá. 0,9162, tá? Que é o logaritmo natural de 2,5, dividido pelo 0,1823, que é o arredondamento do logaritmo natural de 1,2, certo, gente? Aí eu faço essa divisão desses dois números aqui e tenho aqui 5,02. Gente, vamos lá. Por que que são meses aqui, gente? Por que que aqui eu coloquei, então, 5 meses? Porque 0,2 tem um prazo bem pouco. Então, eu arredondei, então, para 5 meses. Mas vem cá, como é que eu sei que esse 5 é meses? Porque, gente, olha aqui, ó. Olha aqui o prazo da taxa, ó, ao mês. Se ele está remunerando 20% ao mês, o prazo vai sair em meses. Se ele tivesse remunerando 20% ao ano, o prazo sairia em anos, certo, gente? Tal e qual é essa lógica aqui, ó. Essa lógica aqui que a gente estava utilizando antes, ó. Estava dando em ano, o resultado saiu em % ao ano. Agora, eu tenho... deixa eu ver aqui, peraí. Exatamente, ó. Aqui, ó, 2% ao mês e saiu e eu tenho que utilizar em meses. Então, a mesma coisa quando a gente coloca valores, tá? Aqui em anos, ele sai em % ao ano. Se eu boto
o contrário, em meses, ele vai sair, ou por cento ao mês, ele vai sair em meses, tá, gente? Então, dependendo do tipo, da maneira que o prazo estiver e dependendo da maneira que a taxa estiver, a gente vai obter um em relação ao outro no mesmo período, tá, gente? No mesmo tipo de período. Anos sai por cento ao ano ou por cento ao ano sai em anos, tá, gente? Só que lembrem que isso são coisas diferentes, tá, gente? Sempre lembrem que taxa é por cento ao mês, ao ano, tá? E prazo é em meses e anos. Não existe prazo em por cento ao ano, tá? Ou 33,5 ao ano. Não, é 3,5 anos, tá, gente? Então, não confundam o prazo, tá, com a taxa. A taxa é que a gente usa-se ao ano, ao mês, certo? E o porcento junto. Já no prazo, não. O prazo é sempre dias, meses, anos, bimestres, semestres. Não tem ao ano, ou ao mês, ou ao dia em prazo, tá, gente? É em taxa que isso acontece.